Olá, em mais uma reflexão domingueira, ajudados pelos sacerdotes jesuítas Adroto Palaoro e Johann Konings, reflitamos sobre o sagrado no efêmero, entre a urgência do serviço e a profundidade da escuta. O relato de Abraão em Mambré nos coloca diante de um mistério que atravessa os séculos, milênios, e ainda hoje nos interpela profundamente. Naquele dia comum, debaixo de um calor causticante do deserto, enquanto descansava na entrada da sua tenda, Abraão vê aproximarem-se 3 viajantes. Algo em seu olhar percebe que não são meros peregrinos. Ele corre ao encontro deles, se prostra, insiste com muita veemência que eles possam parar, possam se valer da hospitalidade dele, da amizade, que só prossiga o caminho depois de se sentirem acolhidos. Existe nesse gesto uma urgência que vai além da mera cortesia oriental. Abraão, ele intui que ali, naqueles rostos empoeirados, se esconde algo maior, algo mais importante. Na cultura da época, lavar os pés era reconhecer a humanidade do outro. A humanidade na vulnerabilidade. Os pés sujos contam histórias de cansaços, de jornadas longas, de buscas incertas. Abraão acolhe essas histórias. Não é mera formalidade, o dom do essencial partilhado, partilhado sem reservas. A entrega do que existe de mais valioso sem cálculo, sem esperar retorno. A farinha mais fina, o bezerro mais gordo, coalhada, leite, água, debaixo do carvalho que, segundo a tradição, teria sido a árvore que resistiu até ao dilúvio. E então, quando tudo parecia apenas um ato de hospitalidade comum, aparece o inesperado. Quando um dos visitantes diz, olha, eu vou voltar daqui a um ano, e sua esposa, que é estéril, é velha, ela já vai ter um filho. Essa promessa parece absurda para Sara, que está escondida lá na tenda e escuta, e diz na continuação que ela ri. O riso dela não é de alegria, mas é de incredulidade. Como poderia então ela, estéril, idosa, conceber um filho? O riso dela revela a resistência de cada uma de nós, seres humanos, diante do que desafia a lógica, a nossa lógica, a lógica da nossa racionalidade. O controle, as expectativas matematizadas. Mas Deus insiste em nos dizer todos os dias. Existe alguma coisa difícil para Deus, para o mistério, para aquilo que está por vir? A esterilidade física, espiritual, emocional, ela é, na realidade, transformada quando o coração se abre, quando a gente se desarma para o que passa, para o que vem de forma espontânea, ao que não pode ser previsto, ao que chega sem aviso e pede apenas um instante de atenção verdadeira. Quantas vezes em nossas vidas atarefadas nós deixamos passar essas visitas divinas? Quantas promessas nós não escutamos
porque nós estávamos ocupados demais com os nossos projetos, com as nossas certezas, com as nossas necessidades obsessivas de controle. Nós vivemos em uma sociedade que idolatra a produtividade, que mede o valor das pessoas pelo que elas produzem, pelo que acumulam, pelo que elas mostram. Abraão nos ensina que o sagrado não anuncia sua chegada com trombetas. O mistério se esconde no ordinário, no rosto do estrangeiro, no gesto simples, que poderia ser apenas mais uma obrigação social, mas que, quando acolhido com o coração aberto, se torna espaço de revelação. Essa tensão entre o fazer e o ser, entre a ação e a escuta, se revela de maneira ainda mais clara lá na casa de Marta e Maria. Jesus entra em Betânia e as duas irmãs reagem de forma radicalmente diferentes. Marta imediatamente se coloca a trabalhar. Corre da cozinha para a sala, prepara os alimentos, arruma a casa. Seu serviço é generoso, mas a sua alma está agitada. Ela está pautada pela realidade do você é importante enquanto você produz, enquanto você mostra coisas. Ela vê a necessidade dela em estar servindo. Mas ela não está apenas servindo, ela está focada em fazer coisas. Fazer coisas para Jesus. E assim ela acredita que o que está colhendo exige dela uma entrega para ficar fazendo e fazendo e fazendo coisas. Ela acolhe a pessoa fazendo coisas. Ela acolhe Jesus fazendo as coisas. E ela pede, inclusive, que Jesus intervenha e coloque cada pessoa no seu lugar. Sobretudo Maria, que não está no seu lugar. Existe em sua voz não apenas cansaço, mas uma angústia profunda, uma inquietação que revela uma armadilha na qual todos nós podemos cair. Que armadilha é essa? A ilusão de que nosso valor está no que nós fazemos, no que nós produzimos. Como se nós fôssemos o que nós produzimos. Maria, no entanto, pensa no acolhimento de outra forma. Ela se senta aos pés de Jesus. Esse gesto simples é, na verdade, revolucionário. Na cultura da época, o lugar aos pés do mestre era reservado aos discípulos homens. Daí porque Abraão está lá ao lado dos visitantes, enquanto Sara está escondida na tenda fazendo coisas. As mulheres ficavam na cozinha, no espaço doméstico, longe da presença dos visitantes e também longe do ensino formal. Maria quebra esse protocolo. Ela não está preocupada em cumprir expectativas sociais, em se encaixar no que os outros consideram correto. Ela simplesmente escuta. E Jesus a defende. Maria escolheu a melhor parte, a parte mais adequada do acolhimento. Acolher-me dentro de si. Não porque o serviço de Marta seja ruim ou desnecessário, mas porque sem a escuta, sem a presença, sem o encontro verdadeiro, o serviço pode se tornar vazio, uma repetição de gestos sem alma, sem sentido. Jesus não está condenando a ação, mas a agitação. Ele não está rejeitando o trabalho,
mas a ansiedade que nasce quando nós confundimos servir com ser. Servir com se estabelecer no fazer coisas. Quando nós transformamos o amor em obrigação, quando nós substituímos o encontro pelo ativismo. Marta está tão ocupada que ela pensa apenas em fazer coisas. E ela está tão ocupada em fazer coisas para Jesus que ela se esquece de estar com Jesus, de beber de Jesus, de sentir internamente a palavra que Jesus veio trazer, o amor que Jesus veio trazer. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes nossa vida espiritual se torna uma lista de tarefas a cumprir? Missa, oração, adoração ao Santíssimo, terço, isso, aquilo, outro, caridade, sem que o nosso coração esteja verdadeiramente presente em nada disso. Quantas vezes nós confundimos fé com cumprimento de obrigações? Amor com demonstrações externas. Eu amo ajeitando a casa, eu amo fazendo a comida, eu amo deixando tudo organizado para todas as outras pessoas, para que elas se sintam protegidas e amadas. E na realidade, nós nos apagamos nas coisas e nós nos impedimos de vivenciar esse estar junto com, beber dessa fonte, perceber o amor. Essa tensão entre ação e contemplação encontra eco lá na experiência de Paulo, que fala de completar na carne o que falta às tribulações de Cristo. É uma frase que pode causar estranheza, mas que revela uma verdade profunda. Não se trata de gloriar a dor ou buscar o sofrimento por si mesmo, mas de entender que mesmo nas nossas feridas, mesmo nossas quedas, mesmo nas nossas limitações, pode haver aí um espaço de transformação. Tudo isso pode ser transformado quando nós vinculamos as dores, os sofrimentos, as quedas, as limitações a algo maior, algo mais profundo. Nós só conseguimos lidar com o sofrimento quando nós o integramos em nossa história, quando nós encontramos um sentido que vai além do fato em si. Quando Paulo fala de completar o que falta, ele está se referindo a completar em nós, não completar em Cristo. Completar a nossa participação nesse mistério, a maneira como nossas vidas, com alegrias e dores, como nossas vidas se unem à história da salvação de Cristo. Lá no Salmo 15, ele aparece uma série de questões. Quem vai entrar na casa de Deus? E ele nos oferece um retrato do que significa viver essa integração entre ação e contemplação. Não se trata de uma lista de regras moralistas, mas de um chamado à autenticidade, à coerência entre o interior e o exterior. É o mesmo convite que Santo Inácio de Loyola nos faz nos exercícios espirituais, quando ele propõe o exame de consciência, quando, para não nos condenarmos, mas para reconhecer onde durante o dia Deus esteve presente, onde nosso coração se alegrou verdadeiramente, onde a vida fluiu com autenticidade. Betânia, que significa a casa do pão, Mambré, que é o lugar do carvalho vigoroso, são símbolos poderosos dessa espiritualidade encarnada. Em Betânia, Maria escolhe o pão da palavra antes do pão material. Em Mambré, Abraão encontra Deus debaixo de uma árvore que, segundo a tradição judaica,
exatamente era o símbolo de resistência, de vida, que persiste mesmo em meio ao caos, em meio ao deserto. São lugares onde o divino e o humano se encontram, onde o cotidiano se abre ao eterno, onde o efêmero se revela portador do absoluto. E nós, onde encontramos esses espaços sagrados em nossas vidas? Talvez no silêncio da oração matinal, quando tudo ainda está quieto e podemos escutar nosso coração. Talvez no serviço aos empobrecidos, quando nós nos deixamos tocar pela humanidade do outro, sem tentar controlar a situação. Talvez no sofrimento que, unido a Jesus Cristo, unido ao sofrimento de Jesus Cristo, se transforma em compaixão, em solidariedade com os crucificados e as crucificadas da história. O desafio não é perder a capacidade de reconhecer o sagrado, que passa de correr ao encontro do que parece insignificante, de se sentar aos pés do Mestre antes de correr para cumprir tarefas. Nesse mundo fragmentado, onde o valor das pessoas é frequentemente medido por sua produtividade, nós somos chamadas e chamados a uma contracultura radical, a cultura da presença, da escuta, do encontro. Isso não significa abandonar nossas responsabilidades ou negligenciar nossas tarefas. Significa antes encontrar o centro a partir do qual todas as nossas ações podem brotar com autenticidade. Como dizia o mestre Eckhart, não pense que santidade está em fazer determinadas coisas, mas em fazer todas as coisas com a alma beata, com a alma voltada para o mistério, com a alma voltada para Deus, com a alma santa. Por isso, nessa semana, podemos nos perguntar: onde eu estou agitada, agitado, como Marta, querendo que me amem pelo que eu faço, não pelo que eu sou profundamente? Onde eu estou escutando, como Maria, permitindo que a palavra me transforme por dentro? Onde, como Abraão, eu estou aberto ao inesperado, ao Deus que chega sem aviso e pede apenas um pouco de minha presença plena e despretensiosa? Que nós possamos, como Maria, escolher a melhor parte. Não como rejeição do serviço, mas como sua fonte mais profunda. Que nosso serviço nasça da escuta e nossa escuta nos leve a servir com alegria. Que nosso coração seja como Betânia, casa onde o pão do amor é repartido, depois de saboreado em silêncio. E assim, no meio da correria das obrigações, das dores e alegrias cotidianas, nós possamos descobrir que o único necessário, afinal, é o encontro. Encontro com Deus, encontro conosco mesmos, encontro com os outros. É nesse encontro que muitas vezes se esconde nas coisas simples e passageiras que nós deveríamos encontrar também a plenitude para o qual nós somos criados. Abraão, Marta e Maria nos revelam que o reino de Deus não está na quantidade das nossas atividades, mas na qualidade da nossa presença. Que nós possamos, como Maria, escolher a melhor parte. A capacidade de estar plenamente presente, de escutar com o coração aberto e de se deixar, que o nosso agir brote dessa fonte inesgotável. Assim, nossa vida se tornará verdadeiramente fecunda, não pelo muito que fazemos, mas pela profundidade com que nós amamos. Que o Senhor nos conceda a graça de reconhecê-lo nos encontros simples do dia a dia, de acolhê-lo em nossa casa interior, de deixar que sua presença transforme todas as nossas ações.
Louvada seja a Santíssima Trindade. Amor e graça para você. Bons encontros. Profundamente marcantes e fundamentais.